Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, certo? Hoje, já sei que vocês estão por dentro dos cards, né? Vamos mudar o nosso tema. As semanas passadas, né, nós estudamos sobre predicação verbal e agora nós vamos estudar algumas regras, né, da norma culta, né, da escrita, leitura, certo? Aí você vai dizer, poxa, professora, no final, né? São muitas regras, é muita coisa para que eu memorize. Mas não se preocupe, isso são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É importante também que vocês peçam esse slide ao professor para faça anotação, revise, estude, né? Para que a gente comece a escrever melhor, também ler melhor, certo? Diante das nossas produções e atividades, né, sejam elas lá de português, matemática, história, geografia, certo? Então, hoje o tema da nossa aula é o acordo ortográfico. Mas aí você vai dizer assim, como assim, professor, acordo ortográfico? O que é um acordo ortográfico? A ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa de certo país que tem o objetivo de ensinar a forma correta da escrita das palavras. A palavra deriva, né, do grego, que significa orthos, que é correto, e grapos, que é escrita. Ou seja, escrita correta. Para determinar o uso correto das letras, dos sinais de pontuação e acentuação, a ortografia segue critérios etimológicos e fonológicos. A forma de escrita de uma palavra é o resultado de acordos estabelecidos entre países que têm a mesma base linguística. A escrita da língua portuguesa, por exemplo, é fruto de um acordo vigente, né, desde o 1º de janeiro de 2009. Os países que se envolvem no trato são Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe Timor-Leste, certo? Então, todos esses países aí fazem parte desse acordo. E aí, vocês podem dizer, professora, para o resto da vida vai ser desse jeito, a escrita dessas palavras? E aí, eu vou dizer a vocês que não, né? Vai sempre mudando. Então, aí, como vocês estão vendo aí nesse slide, em 2009 teve esse acordo. Então, até 2009, algumas palavras sofreram algumas alterações. De 2009 para cá, né, já estamos em 2021, nós seguimos essas regras que eu vou passar para vocês. Mas nem todas estão aí. Nós temos várias regras por aí, certo? Eu só trouxe algumas que são mais comuns entre as pessoas errarem em produções de textos ou até mesmo em respostas de qualquer atividade que esteja respondendo em qualquer disciplina. E aí? Primeiro tema que nós vamos trabalhar agora é traz, atrás e traz. Vocês sabem quando usar cada uma? Será que vocês aí já estão por dentro do conteúdo, já estão por dentro do assunto, sabem quando usar? Vamos usar nossa regrinha. Primeira regra, atrás. É grafado com S, ou seja, escrito com S, é um advérbio de lugar. Exemplo, ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. O ônibus fica atrás do shopping. Então, se está se referindo, então, aí que está atrás de algo, né? De algo ou de alguma coisa. Traz, com Z, do verbo trazer, conjugado na terceira pessoa do singular, é escrito com S. Exemplo, o autor traz, né, para o seu romance a questão da seca. Ele sempre traz
flores quando vem me ver. Então, aí eu tenho um sentido de quê? O sentido de entregar, né? Traz aí com Z, tem o sentido de entregar, trazer, certo? De entregar, ok? Traz com S, né? E acento significa a parte posterior. E sempre é precedido por uma preposição, né? Precedido é o quê? Que vem a preposição vai vir antes da palavra trás. Por exemplo, ele estava por trás disso tudo desde o começo. Olha aí a preposição por. Vejam aí que está até grafado. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Certo? Então, aí, veja que novamente veio uma preposição. Então, se vier a preposição, eu uso traz com S e acento. Se tiver a intenção de entregar, de trazer, traz com Z e sem acento. E quando eu me refiro a atrás, né, em localização, em posição de lugar, é a traz com acento. Segunda regrinha que nós vamos estudar hoje é L ou U no final das palavras. Será que vocês mandam bem nessa regra? Olhe que eu vejo muitos errinhos aí na escrita das palavras, hein? Trocando no final de palavras L e U. Vamos entender quando usar um e quando usar o outro. Para resolver os problemas com a escrita destas palavras, é preciso entender que é importante pensar na classe gramatical das palavras. Pois, se for verbo, olha os verbos que estão o tempo todo em nosso estudo. Estiver no passado e na terceira pessoa do singular, como cantou, falou, comprou e resolveu, deve ser escritos com U, certo? Mas, em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será escrito com L. Exemplos: Natal, farol, castiçal, avental, legal, fiel, espanhol, certo? Então, nós temos aí outras palavras também. Então, que fique bem claro, na maioria das vezes, se for verbos, na terceira pessoa do singular, nós escrevemos com U. Se não for verbos, for então um substantivo ou um adjetivo, então escrevemos com L, ok? E aí nós temos aí uma exceçãozinha. Entretanto, isso não é uma regra. Pode haver substantivos e adjetivos que sejam escritos com U no final. Como, por exemplo, berimbau, chapéu, céu, mal, ok? Lembrando que também mal, né, pode ser escrito com U ou com L. Isso aí é outra regrinha também, só que eu não trouxe ela hoje para vocês. E sob ou sobre? Como eu devo usar? Será que vocês sabem? Vamos lá aprender. Sob, sem o R e o E, transmite a ideia de algo que está em posição inferior em relação a outro objeto. Por exemplo, o cão está sob o banco. Então, quer dizer que ele está abaixo. Tem um banco e abaixo desse banco vai ter um cão, um cachorro. Ok? Exemplo. Transmite ideia também de uma condição, né? Uma forma. Exemplo. Não sei trabalhar sob pressão. Aí eu tenho uma condição aí. Qual é a condição? A pressão. Eu não sei trabalhar. Se me pressionar, eu não sei. Então, sob pressão vai ser o sob com B.
transmite ideia de estado de algo. Ou as roupas são sob medida. Então, quer dizer que vai caber somente em uma determinada pessoa, né? Então, sob, tem a ideia de estado aí, porque é sob medida. Então, sob com B. E quando, então, usar sobre? É mais fácil, né? Bem mais fácil. Primeiro, ela indica, né, que transmite um sentido de posição superior em relação a outro objeto. Exemplo, deixei o livro sobre a mesa. Ó, tenho a mesa aqui e o livro eu vou colocar aqui em cima, certo? Também transmite o sentido de fala, né, acerca de algo. Por exemplo, discutimos sobre a herança. Se vocês quiserem substituir, então, aí, ó, acerca de algo, vocês também conseguirão. Ó. Por exemplo, discutimos acerca de, ou da, então, herança. Ok? Então, discutir acerca de algo, você pode, então, substituir. Transmite também o sentido de fala em relação a algo. A aula é sobre animais. Mas eu posso também substituir, ó. A aula é em relação aos animais, ok? Transmite também o sentido de fala, falar a respeito de algo ou de alguém. Exemplo, ela falou sobre você, ou ela falou a respeito de você. E palavras com G e J? Sei que vocês sempre pecam nisso, não é? Complicado. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas algumas regrinhas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e vai se tornando mais fácil. Com G, por exemplo, as palavras terminadas em agem, igem ou ugem, como, por exemplo, aterrissagem, bagagem, beberagem, viagem, ó, quem não gosta de uma viagem? Carruagem, coragem, massagem, e aí sucessivamente. Vocês têm aí essa listinha, né, de palavras que eu trouxe para vocês. Também as palavras acabadas em ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Olha aí a sequência das vogais, hein? Exemplo, adágio, apanágio, contágio, naufrágio, estágio, colégio, privilégio, sacrilégio, egrégio. E aí, ó, sucessivamente, né? Só vocês fazerem o restante da leitura, né, dessas palavras depois para que vocês comecem a aprender melhor. Também começadas e seguidos de G ou Gi. Por exemplo, agente, ágil, agitar e agir. Derivadas de outras palavras com G. Originário, né, que vem de origem. Estagiário, que vem de estágio. Colegial, que vem de colégio. Privilegiado, que vem de privilégio. Né? E aí, né, sucessivamente, continua. Né? E outras palavras também escritas com a letra G, como algema, angico, apogeu, auge, pege, bugiganga, esfinge. Né? E aí tem outra lista de palavras que vocês poderão também ir aprendendo. Então, por isso, eu dei a dica para vocês logo lá no início. Quando vocês terminarem a aula, peçam para o professor de vocês enviar esse link lá no grupo, enviar esse slide, para que vocês possam aprender melhor essas regrinhas. E aí as palavras com J, né? Origem indígena ou africana, por exemplo, pajé, jiboia, giral, canjerê, jequitibá, gia, né? E aí, sucessivamente.
Derivados dos vocábulos terminados em já. Então, ó, cerejeira, que se originou de cereja. Lojista, que se originou de loja. Certo? Resultantes da conjugação dos verbos terminados em jar ou gear. Vicejem, de vicejar. Almeje, de almejar. Despeje, de despejar. Ok? Então, aí nós temos novamente verbos. Derivados de outras palavras escritas com J. Varejista, de varejo. Queijeiro, de queijo. E, por fim, palavras escritas com J, né? Alforge, jegue, manjericão, hoje, berinjela. E aí, ó, tem o restante da lista para vocês irem aprendendo ao longo das aulas, certo? E palavras com ESA ou ESA? ESA com Z ou ESA com S? Quem será que sabe? Vamos lá. A menina, acho que ela não sabe ainda não, viu? Tá um pouquinho aí com a cara, né, de quem não sabe. Vamos ajudar. Palavras terminadas com ESA, ESA com Z, são aquelas classificadas como adjetivos, ou se deriva de um adjetivo. Exemplo, belo, beleza. Esperto, esperteza. Claro, clareza. Enquanto as palavras terminadas com ESA, ESA então com S, são aquelas que exprimem nacionalidade, substantivos formados a partir também de verbos. Por exemplo, portuguesa, holandesa, chinesa. Olha aí um verbo, ó, defender, defesa, surpreender, que é verbo, surpresa, ok? E essa daqui? Mas essa daqui eu vejo tanto escrevendo errado que vocês nem sabem o quanto. É a regrinha do M antes de P e B. O uso do M é obrigatório antes de P e B. Sendo essa uma regra da língua portuguesa, percebemos que, ao produzir o som das letras M, P e B, nossos lábios se juntam, por isso são chamadas de consoantes bilabiais. Eu tenho um exemplo aí para vocês, ó, vários exemplos. Vejam que todos esses exemplos, o M sempre vai vir ou antes da letrinha P ou antes da letrinha B. Vale também lembrar, gente, que então, se eu vou ter que usar ou M ou N, eu estou na dúvida. Se não for P ou B, então eu vou escrever N de navio, ok? Então, vamos aos exemplos. Ó, computador, emprego, importante, impossível, comparação, complicado, símbolo, sombra, também, ambiente, ambulância e dezembro. Trouxe para vocês somente agora aqui umas ortografias, então, de como as pessoas falam errado ou escrevem errado e como é corretamente. Ó. Por exemplo, muitas pessoas dizem subsídio. Na verdade, é subsídio. Ó, descanso. Descanso é com S e não com C cedilhas. Com certeza, ó, sempre escrevem juntos. A partir de hoje, não quero mais ver ninguém escrevendo com certeza junto, viu? Com certeza é separado. E incomodar. Muita gente fala incomodar, mas não é incomodar, é incomodar. Por isso também é separado. Licença com C cedilha. E ó, mais uma listinha para vocês. Como é correto dizer? Com certeza é separado. Bem-vindo, nós usamos o hífen. Agente, se for agente comunitário, se escreve junto. Se for agente separado, eu e você, separado. Nada a ver, não tem H. De repente é separado. Fiz
é com S do verbo querer. Por isso é separado. É menos, porque menos não existe. Nós temos o uso do porquê, né? Também, que é somente usado para perguntas. E encontrarão, que é com M, usado no final, ok? Então, sei que foi muitas regrinhas, mas vocês vão tendo atenção, vão fazendo anotação, ok? Para que tenham um melhor entendimento sobre o conteúdo. Foi muita coisa, mas eu sei que vocês vão conseguir compreender, ok? Beijinhos e até a próxima aula!